A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías capítulo 66. Terminando o estudo do livro de Isaías. Hoje esse capítulo ele tem como tema a rejeição final dos rebeldes, na versão Almeida Revista e Corrigida. Eu vou fazer a leitura do capítulo como de costume e conforme o Espírito Santo de Deus for me guiando, eu venho trazendo apontamentos acerca dessa palavra. E diz assim, Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaria vós e que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Esses versículos, versículo 1 e 2, o Senhor está dizendo, olha, o céu é o meu trono. Ele está falando, e a terra é onde eu descanso os meus pés. Que lugar vocês poderiam edificar para mim? Não, o Senhor não habita em lugares, o Senhor fez todas as coisas, como a palavra dele diz, a minha mão fez todas estas coisas, a mão do Senhor fez todas as coisas e não há um lugar que possa caber. Né? A gente fala com as crianças, que a gente ensina na escola dominical, que o Senhor é tão grande, mas ao mesmo tempo ele se faz pequeno. Por quê? Porque ele vem morar dentro de nós. Aqueles que estão, abatidos, aqueles que são quebrantados, aqueles que se arrependeram dos seus pecados. O Senhor, ele vem morar dentro de nós. Não é à toa que Jesus diz que em 3 dias ele derrubaria, que ele derrubaria o templo, mas em 3 dias ele reconstruiria. O que ele estava falando? Através dele entregar a vida dele, aquele templo, um templo físico, ele seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Mas o Senhor, por meio de entregar a sua vida e ressuscitar no 3º dia, nós seríamos agora o templo do Senhor. O Senhor passaria a habitar em nós. Jesus Cristo nos deu acesso ao Pai. Ele foi moído para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E foi o próprio Pai que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter acesso a Ele e sermos filhos adotivos por meio de Cristo Jesus. E o Senhor está dizendo, olha, o que me agrada é, eu olharei para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra, que treme, que tem reverência. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas em alguns momentos, ao ouvir a palavra do Senhor, ao ouvir Ele dizer, Ele falar comigo, me veio um espírito de tremor, mas não de medo, mas de reverência, em saber quem Deus é, em ter respeito por quem Ele é. Tá passando um carro de som no fundo, mas por ter respeito por quem Deus é. E o Senhor, ele fala, olha, eu olharei para esses que tremem diante da minha palavra, o pobre e abatido de espírito, o que tem o seu espírito quebrantado diante de Deus. Verso 3. Aquele que mata um boi é como aquele que fere o homem. Aquele que sacrifica um cordeiro como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Esse versículo 13 está dizendo, olha, porque tem aquele homem, aquela pessoa que mata o boi e é como aquele que fere um homem. Está fazendo 2 coisas, é a mesma pessoa, mas está fazendo 2 coisas completamente diferentes. Adorando
né? Sacrificando a Deus, mas ao mesmo tempo fazendo coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. E ele está dizendo, aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco, aquele que bendiz um ídolo, e como aquele que acende incenso ao Senhor. Também esses escolhem os seus próprios caminhos, não andam segundo o caminho do Senhor, não andam segundo a vontade de Deus. Eles estão escolhendo os próprios caminhos, eles não estão seguindo o que Deus quer, eles veem o que é melhor para si e dizem servir a Deus, servir, sacrificar, mas estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo, sacrificando a Deus e fazendo coisas que são abomináveis ao Senhor, sacrificando a ídolos. E aí a palavra do Senhor diz, esses escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma toma prazer nas suas abominações. São abominações diante do Senhor. E a alma desses toma prazer nessas abominações. Também eu, versículo 4, também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre ele os seus tremores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e ninguém escutou, e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. O Senhor está dizendo, olha, nesses que são rebeldes, né, que rejeitam a minha palavra, que não servem diante de mim, escolhem seus próprios caminhos, né, que até dizem que sacrificam e sacrificam a mim, mas estão sacrificando também a ídolos, fazendo coisas que são abomináveis. Esses eu também quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. O Senhor está dizendo, eu farei vir sobre eles o que eles temem. Por quê? Porquanto clamei e ninguém respondeu. O Senhor clamou, o Senhor chamou, mas não deram ouvidos. Ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos. O Senhor, Ele nos avisa, Ele nos alerta quando estamos fazendo algo que não agrada a Ele. Mas o Senhor está dizendo, esses que seguem os seus próprios caminhos, que não dão ouvidos à minha voz, virá sobre eles o que eles temem. O Senhor mandará sobre eles o que eles temem, porque fizeram o que é mal aos olhos do Senhor e escolheram aquilo que o Senhor não tinha prazer. Verso 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, aqueles que temem a Deus, que tremem diante da palavra do Senhor, que têm temor a Deus. Então o Senhor está dizendo, ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. O que o Senhor está dizendo, olha, ouvi vós que tremem diante da minha palavra, vós que têm temor por mim, os que têm prazer e querem lançar vocês para longe, né, e que dizem fazer isso por amor de mim. O Senhor está dizendo, vejamos, né, mas eles serão confundidos. Eles estão dizendo, estamos lançando para fora, estamos fazendo isso em glória para glorificar o nome do Senhor. Não, o Senhor está dizendo, esses que tentam ferir os que temem a minha palavra, os que tremem diante da minha palavra e temem a mim, esses que estão tentando ferir, dizendo que estão fazendo, perseguindo por amor de mim, eles serão confundidos. O Senhor guardará os que são seus. Nós seremos perseguidos sim. O povo de Deus é perseguido sim. Mas o Senhor diz, não será para sempre. Aqueles que tentam contra ti serão confundidos. Aqueles que perseguem, tentam contra o ungido do Senhor, aquele que está
diante de Deus e busca fazer a vontade de Deus, que tem temor ao Senhor, treme diante da tua palavra, eles podem ser perseguidos e Jesus diz que serão perseguidos. Por amor a Jesus, por amor a Deus, nós seremos perseguidos sim, mas não será para sempre. Serão confundidos os que nos perseguem. E isso não vem de nós, isso não é para nós, isso não é para nos gloriarmos. Não, nós precisamos orar como Jesus nos ensina a orar por quem nos persegue. Orar não é fazer oração contrária, desejando mal. Isso não agrada o coração de Deus. É orar pedindo para que o Senhor liberte aquele que está nos perseguindo, para que o Senhor tenha um encontro com ele, para que ele possa enxergar a luz de Cristo Jesus, para que ele possa encontrar salvação em Cristo Jesus, como nós um dia encontramos. Nós um dia éramos miseráveis, éramos caídos, pecadores, mas Cristo Jesus nos encontrou, nos acolheu, nos limpou dos nossos pecados. Quando nós nos quebrantamos diante da presença dele, nós confessamos que ele é o nosso Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados e desejamos e buscamos andar com ele em santidade. Buscamos e negar o pecado todos os dias. Então o Senhor diz que esses que nos perseguem serão confundidos. Verso 6. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Aqui o Senhor está dizendo, olha, como pode uma pessoa, uma mulher, dar à luz sem sentir dores de parto? Como pode vir dar à luz a um filho? Jamais ouviu tal coisa, né? Principalmente antigamente, em que havia de parto, era natural, normal. Então, não se ouve, não tem como uma mulher dar luz a um filho sem sentir, sem passar pela dor do parto. E o Senhor está dizendo, como poderia nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Será que nasceria? Vamos ver a resposta na continuação desse versículo 8. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então quer dizer, Sião esteve de parto. Se esteve de parto, houve as dores do parto, houve sofrimento. Para uma nação nascer, não é possível nascer uma nação, um povo, de um só dia. Houve necessidade do processo. Às vezes a gente não quer passar pelo processo, porque o processo é doloroso. Mas o processo é que nos vai dar a luz, é aonde nós vamos chegar, aonde precisamos chegar, o processo. Aqui as dores de parto está dizendo, olha, é necessário que haja as dores. É necessário que haja as dores do parto para que nasça o filho, para que nasça uma nação. É necessário que exista as dores, porque não pode uma nação nascer em um só dia. Será que pode uma nação nascer em um só dia? Verso 9. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. O Senhor está dizendo, olha, eu abriria a madre, eu daria e não geraria. Não, o Senhor não faria isso. O Senhor, é Ele quem dá as dores do parto, é Ele quem dá as dores, o processo. Mas para quê? Para que seja gerado aquilo que foi gerado no coração de Deus. Para que seja gerado aquilo que o Senhor planejou. É Ele quem faz as dores do parto, como está usando aqui. Mas é Ele que também faz gerar o filho, quem faz chegar a promessa.
Então, não é um processo, não é a dor sem vir a promessa. Essa palavra quer dizer isso. É o que eu entendo dessa palavra. Verso 10. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Veja, logo após ele falar das dores do parto e que nasceria um filho, nasceria uma nação. Por quê? Porque a gente sabe que Sião sofreu muito, sofreu os processos, mas foi o próprio Deus que deu esses processos para que fosse gerada uma nação, para que fosse gerado um povo segundo a vontade de Deus. E ele está dizendo, regozijai-vos no versículo 10, logo em seguida que ele fala de ser gerada essa nação. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Por quê? Porque nasceu a nação, nasceu o que foi plantado no coração de Deus. Regozijai-vos, alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes. Vocês que choraram por ela, agora se alegrem, se encham de alegria. Essa é a promessa de Deus. Se alegrem. Por quê? Porque Sião será gerada a nação de Deus, porque se fará um novo céu, uma nova terra, porque Deus tem promessas, e o Senhor está dizendo, se alegrai vós que choraram por essa nação. Verso 11, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Aqui o Senhor está comparando assim como uma mãe amamenta o seu filho, né? A gente, como uma mãe, eu sou mãe, que amamenta um filho, que vós vos farteis, né, nas consolações do peito, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Está dizendo, ela será como uma provedora, trará provisão, se deleitarão nela, assim como um bebê, ele é alimentado por uma mãe. Assim a nação, ele está falando, mameis e se farteis, serão alimentados, serão fartos nas consolações, né? E se deleitarão com o resplendor da sua glória. Verso 12, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, sobre Jerusalém, como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão, e sobre o joelho vos afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Aleluia. Como alguém que sua mãe consola, assim o Senhor vos consolará. Seremos consolados pelo nosso Deus e Ele nos consola. Eu não sei se você já teve essa experiência de passar por uma grande dor ou por algo difícil e de chorar aos pés do Senhor e sentir o consolo de Deus. Se você não teve essa experiência, quando você estiver num momento difícil, em vez de procurar ajuda no homem, vá aos pés do Senhor, chore aos pés dele, busque o consolo dele, que ele te consolará e você terá essa experiência com ele. Porque ele é o nosso Pai e ele é o nosso Consolador e o Espírito Santo dele habita dentro de nós. Verso 13, né? Que foi o que eu li agora. E verso 14, isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os ossos reverdecerão como a erva terra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. A mão do Senhor será notória aos seus servos, aqueles que servem ao Senhor. Mas ele, o Senhor, se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo.
Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Aqui está falando sobre o juízo do Senhor, né? O juízo que virá sobre toda a terra, né? O Senhor, aqueles que são servos do Senhor, será notório, né? E a mão do Senhor estará sobre eles, os guardando, mas ele se indignará contra os seus inimigos, contra aqueles que foram inimigos de Deus, contra aqueles que foram rebeldes. O Senhor os rejeitará, o Senhor virá com espada, com fogo. E aqui está falando do que a gente sabe que vai acontecer, né? Que é o Apocalipse, que é o Amargedon, que é o fim, né? Mas não é o fim, é o começo de um novo céu, uma nova terra. Terminando já. Verso 17. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros. Os que comem carne de porco. Aqui está falando sobre aqueles que virá o juízo do Senhor, né? Eles se santificam, se purificam no jardim uns após outros. Mas é um santificar, não é um santificar no Senhor. É um santificar fazendo rituais, né? Nós só somos santificados em Cristo Jesus. Só Jesus nos santifica. Só Jesus nos purifica, nos limpa, nos lava. É por meio de Jesus que encontramos, que somos encontrados na salvação de Deus. É por meio de Jesus que nós ganhamos novas vestes.